RC16. Aqui você se vê. Boa tarde à senhora, boa tarde ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço todas as semanas e não posso nunca deixar de fazê-lo, a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Quero dizer que o nosso programa também está ao vivo no Facebook do canal TVC 16 e no que terminar o programa também entra na minha página pessoal, Bernardo Filho, também no Facebook. Estamos também no Instagram e quero dizer que essa semana eu preciso falar com a senhora e com o senhor sobre alguns assuntos que efetivamente me preocupam. Por que eu digo que me preocupam? Eu, infelizmente, tive que acompanhar mais um enterro de um amigo essa semana e me preocuparam algumas situações. Estou falando do que eu vi, não do que me contaram, nem do que eu apurei. Eu vi, portanto, sou testemunha ocular. Os funcionários do cemitério, os coveiros, que fazem os enterros, eles estão sem qualquer equipamento de segurança. Notem que essa pessoa que faleceu de Covid, como muitas pessoas aqui em Petrópolis também tiveram esse problema e vieram a falecer com a Covid-19. Eu notei que os coveiros estavam, um deles inclusive estava sem máscara, o que é grave, e 2 ou 3 estavam de chinelo. Olha, por que eu digo que essa situação é séria? Primeiro, porque o número de enterros no cemitério no sábado passado, domingo, segunda e terça, em apenas 4 dias, aconteceram 64 enterros. Em apenas 4 dias, 64 enterros. Gente, não proteger esses funcionários do cemitério é crime. Eu sempre digo que está faltando aos nossos governantes, não é de agora não, mas está faltando aos nossos governantes um olhar mais social para a população. Eu não vejo os nossos vereadores na Câmara tampouco se preocuparem com um olhar mais social. Por que digo isso? Tem vereador que fez indicação para que desse prioridade, para que fosse dada prioridade aos bancários na vacinação. E eu pergunto, para quê? Para quê? Os bancos estão abrindo de 10 às 14. Não funcionando os caixas, apenas os caixas eletrônicos funcionam. Sabe, olha, a gente vê que certas coisas estão muito erradas. Estão muito erradas, sabe? Quem deveria ter prioridade de vacinação seriam os coveiros. Eles estão lidando diretamente com o problema. Eles estão correndo risco. Caixão fechado, o falecido, o morto não transmite Covid. Não sei. Não sei. Sabe? Existe todo um manuseio, desde a saída do hospital, depois do óbito, passando pela funerária, passando pelo sepultamento, pelo cemitério. Gente, algo precisa ser feito. Então eu vou pedir às nossas autoridades municipais que sim, dê prioridade na vacinação dos coveiros. A faixa etária agora de vacinação caiu para 67 anos ou mais,
mas não serão 20, 30 ou 40 vacinas que vai afetar o programa de vacinação de Petrópolis, dando a essas pessoas a vacinação, que estão diretamente ligadas ao risco. Vamos ter um olhar mais social para com essas pessoas. E olha, e não adianta fazer lockdown. Aliás, a propósito de lockdown, eu vou dizer o seguinte. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, perdão, a UFRJ, UFRS, URGS, ela fez um estudo muito sério a respeito do lockdown. Vários profissionais da universidade, vários professores, pesquisadores e doutores da universidade fizeram um estudo a respeito do lockdown e chegaram à conclusão de que o lockdown não serve para nada. Notem bem, o lockdown não serve para nada. Essas restrições são tão absurdas que só prejudicam a economia. Por que eu digo isso? Notem. Os ônibus viajam completamente lotados. O horário de pico é uma tragédia. Mas aí tem uma pegadinha que pouca gente se apercebeu. Os ônibus diminuíram os horários por conta desse falso lockdown aqui de Petrópolis, ou por conta dessas falsas restrições. Os ônibus usaram esse argumento para diminuir seus horários de circulação. E muitos ônibus, muitos coletivos, deixaram de circular. Mas qual é a malandragem por trás disso? Notem, ninguém prega prego sem estopa. A malandragem é a seguinte: o que as empresas de ônibus querem é um subsídio do governo, um dinheiro do governo, por conta das gratuidades, alegando que estão tendo prejuízo. Opa! Gente, prejuízo. Vamos fazer o seguinte: se a senhora tem um pequeno comércio, se o senhor tem um pequeno comércio, e esse comércio estiver dando prejuízos, seguidamente, mês a mês, o que a senhora faz? O que o senhor faz? Fecha o comércio, não é verdade? Peraí, eu vou fechar, estou tendo prejuízo. Ora, com a empresa de ônibus é a mesma coisa. Se eles têm esse alegado prejuízo, por que não entregam a concessão? Entrega a concessão, alguém vai querer. Então é uma falácia esse prejuízo. No fundo, só o que querem é que o governo chegue junto com mais um dinheiro para eles, sob o pretexto de subsidiar as gratuidades. Olha, gente, eu sempre digo, as pessoas pensam que as outras são bobas. Não são. É que muitas vezes as pessoas não querem se incomodar com certas coisas. Deveriam, sabe? Mas não querem se incomodar. Deveriam pressionar o seu vereador, deveriam pressionar o prefeito. Espera aí. Quer ver mais uma outra coisa interessante? Lembrem, talvez a senhora e o senhor tenham esquecido, mas eu vou lembrá-los agora, que na Câmara Municipal passou por 2 turnos a votação de um projeto para que as vans escolares auxiliassem no transporte público. Não é verdade? Pois muito bem. Aconteceu alguma coisa? Não. O assunto morreu. Colocaram uma pedra em cima. Calaram a Câmara. Isso é sério. Então, como é que você quer resolver um problema de aglomeração? Como é que você quer resolver restrições se os terminais continuam completamente lotados? Os ônibus diminuíram seus horários de linhas. Os ônibus diminuíram a sua frota. As empresas de ônibus diminuíram a sua frota. Vai resolver com lockdown? Gente, presta atenção. Ninguém mais é bobo hoje em dia. Sabe? Essa é a grande verdade. Agora, se os vereadores quiserem continuar jogando para a galera, tapando o sol com a peneira, escondendo essas coisas embaixo do tapete da Câmara, é eles. Deixa eles. Sabe? O que não pode acontecer, sabe, é o que está acontecendo. Reabram tudo e peitem
se tiverem coragem, peitem os empresários de ônibus, peitem a Cetranspetro. Batam neles, aumentem a frota, aumentem os horários. Sabe? Porque ficar nesse rema-rema, esse mimimi, blá, 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 furado, papo furado, a gente não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Toda essa situação, ela é muito pouco transparente. Notem que ninguém sabe quantas vacinas tem estocadas em Petrópolis. Não se sabe. Né? Não se sabe como é que está a situação dos respiradores. Temos respiradores suficientes? Semana passada tínhamos ainda 14 ou 17 vagas no Hospital Santa Mônica, em Itaipava. Os demais aqui já estavam com a sua lotação completa. E aí, ontem, uma notícia dizia que dava conta de que apenas 84% dos leitos estavam ocupados. Bom, se assim fosse, a Defensoria Pública daqui de Petrópolis não estaria lotada de ações pedindo internações. É simples. É simples. Onde estão os números? Quais números embasaram, quais números serviram para a decretação dessas restrições? Foi de orelhada? Foi, não, temos que fazer restrição para diminuir o número de contaminados? Gente, não há dados. Tampouco dados científicos. Já que a esquerda gosta tanto dessa história de ciência, que apresentem os dados científicos de Petrópolis. Não importa os dados científicos do Brasil, da Europa, não. Eu quero os dados aqui de Petrópolis. No que está sendo baseado, no que estão se baseando para fazer essas restrições? O que nós temos? O que nós temos preparados? Como estamos preparados? O que faremos ao futuro? Nada dito. Nada dito. Sabe? As pressões são imensas para que as aulas não recomecem. Eu também acho que não tem que recomeçar agora, não. Mas as pressões são imensas para que as aulas não recomecem. Por quê? Os professores estão com medo, não tem vacina, deveriam ser grupos prioritários, etc. e tal. Gente, todo e qualquer trabalho é essencial. Então não venham me dizer que professor tem que ser grupo prioritário, não. Tá? Porque, a bem da verdade, olha, antes dos professores tem um pessoal de supermercado que está ainda na linha de frente, pessoal que atende nas farmácias que está ainda na linha de frente, que eu digo que já que os professores estão em casa, que se vacinem essas pessoas. Mas, como disse no início do comentário, que se dê prioridade nesse momento aos coveiros. Dobraram o número de coveiros para atender esses 64 óbitos desse final de semana, 64 enterros desse final de semana, os óbitos foram maiores. Que teve gente de fora de Petrópolis que o corpo foi levado para o município de origem. Vivemos uma situação difícil, mas, para enfrentar uma situação difícil, primeiro, precisamos ter um carinho maior com a população e um olhar mais social para a população. Eu vou pedir agora um breve intervalo comercial para não cansá-los. Serão só 2 minutos, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916.
Soraya, você por aqui? Sim, a Oral Unique é minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, estamos de volta. E eu, no bloco anterior, me esqueci, inclusive, de falar uma pequena coisa. Eu vou ter que retornar um pouquinho ao assunto do bloco anterior, eu ia mudar de assunto agora, mas me lembrei o seguinte, é que eu me lembrei agora que em 2020, ou seja, ainda no final do governo Rossi, no início do ano passado, para ser mais exato, quando começou esses problemas todos e se estimava que haveriam mais óbitos em Petrópolis do que a capacidade que o cemitério municipal aqui de Petrópolis pudesse absorver, foi falado que se abririam mais vagas no Brejal, no cemitério do Brejal e no cemitério do Secretário. Esse assunto também morreu, hein, gente? Esse assunto morreu. Porque nada, eu não tenho notícia nenhuma de que o atual prefeito interino tenha tomado ou pretenda tomar alguma providência com relação a isso. Tá? Eu quero lembrar que essa média de 64 enterros em 4 dias é um número que nunca aconteceu em Petrópolis. Né? Petrópolis, no ano passado, tinha uma média de 5 ou no máximo 10 enterros por dia. O número quase triplicou. Ah? Bom, mas eu queria também falar um outro assunto muito oportuno. A UBS, Unidade Básica de Saúde do Independência, notem que o Independência é um dos maiores bairros de Petrópolis, rivalizando com Cascatinha em termos de população. A UBS do Independência fornece apenas 23 senhas para consulta médica por mês. Peraí, gente. Nesse momento, isso é brincadeira. Nesse momento, isso é sério. Não pode ser assim. Quando eu digo que o governante, para ser considerado um bom governante, tem que fazer o feijão com arroz, e se não faz o feijão com arroz, que são essas coisas simples, sabe? Depois ele se torna um prefeito mal avaliado e não sabe por quê. Mas é óbvio, né? Essas situações ficam claras, diariamente, cotidianamente, sabe? Olha, e tem mais, não é só lá na Independência, não, tá? Tem locais que só distribuem senhas 2 vezes por semana e uma quantidade limitada de senhas, 10 senhas. Não dá para atender. Se nós temos essa quantidade de portas de entradas no sistema, é para que elas sejam utilizadas. Não basta sobrecarregar, não é o momento de sobrecarregar as UPAs. Não é o momento. Querem ver uma outra coisa também errada? Esses dias eu estava conversando com um motorista de uma ambulância da UPA e ele me falou que as ambulâncias da UPA descem ao Rio de Janeiro para serem abastecidas. Opa, peraí. Vamos colocar gasolina e óleo nas ambulâncias no Rio de Janeiro, por que não fazer isso aqui em Petrópolis? Ah, porque tem um contrato com uma empresa chamada Vida. Notem, tem um contrato de que as ambulâncias têm que abastecer no Rio de Janeiro. É dinheiro indo para o ralo, sabe? Coisas mal feitas, contratos mal feitos. Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Mas vamos sair desses assuntos mais pesados e vamos para um assunto mais ameno, mas também grave. Também bastante grave. Eu denunciei aqui, há 2 programas atrás, há 15 dias atrás,
que foram pintadas em cima das calçadas no centro de Araras vagas para automóveis. E disse mais: isso é uma ilegalidade, vai contra o Código Nacional de Trânsito, porque é proibido estacionar em cima das calçadas, os carros podem ser multados por conta disso. E apesar de eu ter denunciado isso, nenhuma providência foi tomada. Opa! E os carros continuam esse final de semana, eu tive a oportunidade de ver, lá no centro de Araras, estacionados em cima das calçadas, não permitindo que carrinhos de bebê, que cadeirantes transitem na calçada, tem que descer para a rua, arriscando no trânsito. Olha, gente, tem ideias que aparentemente são boas, aparentemente, mas nem sempre se pensa sobre elas e não se pesquisa sobre elas. Esse absurdo que está acontecendo em Araras, eu não vi ninguém da CPTrans, ninguém, nem do governo, se manifestarem contrários a isso, ou dizerem, peraí, vamos acabar com isso aí não está certo, vamos resolver essa situação. E sabem por quê? Porque foi um vereador que é líder do governo, que assim quis. Ele que mandou a CPTrans pintar essas vagas em cima das calçadas. Ora, gente, me desculpem, sabe? Mas essa história de, nesse distrito aqui, eu sou o dono, Araras não tem dono, não. Araras não tem xerife, não. Sabe? Não é porque você é vereador, não é porque você foi eleito por um determinado local, que você teve muitos votos lá, que você faz o que você quer no local. Não, não é assim. Não é assim. Tem que haver respeito. Tem que haver respeito. E tem que se cumprir a lei. Porque se o Código Nacional de Trânsito diz que isso é proibido, que é uma infração de trânsito, como é que passam a mão em cima dessa situação? Complicado. Muito complicado. Tem um outro assunto que também me chamou muito a atenção e eu venho observando nesses últimos dias em Petrópolis. A população de rua de Petrópolis dobrou de número. Claro. Isso é um resultado óbvio da falta de oportunidades de trabalho. E se está difícil na Baixada, como está difícil aqui, e lá inclusive está muito mais, as pessoas sobem da Baixada para venderem bala, máscara, carregador de celular, óculos, tudo o que for possível no centro da cidade. Perfume. Esses dias fizeram até uma blitz em cima daqueles rapazes que ficavam vendendo perfume ali na Paulo Barbosa e levaram toda a mercadoria deles. Mas o que acontece é o seguinte, gente. A população de rua cresceu, porque essa gente não ganha dinheiro suficiente para voltar para casa. Estão vendendo almoço para comprar o jantar. E dormem nas ruas de Petrópolis, porque no dia seguinte tem que continuar essa labuta, esse trabalho. O que acontece? Temos solução para isso? Tecnicamente, não. Até porque, e aqui não vai nenhuma crítica a quem faz isso, mas até porque tem alguns grupos de pessoas que fornecem janta para essas pessoas na rua, fornecem alimentação, fornecem roupas, vestuário e tal, cobertores, e não tiram essas pessoas da rua. Bom, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, aqui em Petrópolis, entende que retirar esse pessoal desses locais é contra o direito de ir e vir das pessoas. Tá. Até aí tudo bem. Mas eu faço uma pergunta. E eu quero deixar essa pergunta para a senhora e para o senhor pensarem. Se isso está prejudicando a maioria, essa defesa da minoria é correta? E eu lhes digo que não, porque há um preceito jurídico que
defende, e é óbvio, né, a maioria contra a minoria. Ora, porque se é a maioria, tem que vencer. Mas o Ministério Público entende que não, entende que isso é uma defesa às minorias, que é uma defesa ao direito de ir e vir. Então, isso fica uma coisa sem solução. Sem solução. Aí alguém vai me dizer, bom, se não tem solução, solucionado está, porque eles estão na rua, mas estão recebendo alimentação, estão recebendo cobertores. Gente, não é bom. Isso não é bom. É aquela falta do olhar social que eu falo. Isso não é bom, porque eu sempre digo, você não pode se alimentar bem sabendo que o seu vizinho está passando fome. Isso não existe. E a gente pode chegar num estado de coisas ainda mais graves, coisas mais graves do que estamos passando no momento. Muita atenção, tá? Precisamos repensar, sim, em um plano, tá, com relação a isso, para convidar essas pessoas, de alguma forma, dando uma oportunidade a elas de fazerem alguma coisa pela cidade. Seja uma capina, seja uma varreção, sabe? Tirar essas pessoas da rua, dando-lhes dignidade. Mas, para isso, precisa que uma Condep, por exemplo, resolva contratar essas pessoas, mesmo que seja a título temporário. Mas dê uma atividade para essas pessoas, tirá-las das ruas, porque daí elas mesmas vão querer procurar um abrigo. Vão estar ganhando seu dinheirinho, vão estar tomando seu café da manhã na Condep, vão estar tendo seu almoço. Enfim, acho que a gente precisa pensar um pouco isso e não permitir que fique jogando bolinha para o ar esperando moedinha, que nem todos os sinais de trânsito agora tem malabaristas. Isso não está certo, gente. Que em cada sinal de trânsito tem 4, um vendendo jujuba, o outro vendendo bala de goma, o outro vendendo paçoquinha. Isso não está certo, gente. Isso não está certo. Essa quantidade de camelôs na Rua do Imperador, isso não está certo. Não está certo. Isso tem que ser pensado, isso tem que ser enfrentado. Não adianta tapar o sol com a peneira. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, estamos de volta. E eu queria, nesse bloco, comentar um assunto que também, aparentemente, ou pelo menos até onde eu tenho notícia, caiu no esquecimento geral. No final do governo Bernardo Rossi, um dos últimos atos de governo foi a assinatura de um contrato com uma prorrogação do contrato da Sinal Parque, que faltava 5 anos para vencer, prorrogado mais 5 anos, ou seja, mais 10 anos. Ninguém falou nada, ninguém justificou essa prorrogação por mais 10 anos do contrato da Sinal Parque,
E ninguém fala mais nada a respeito disso. Na Câmara, o silêncio é total. No governo, o silêncio é total. Né? Assim não dá, né, minha gente? Assim não dá. A Sinalpark continua cobrando estacionamento de todo mundo como se o trabalho dela fosse um trabalho essencial. Quer dizer, ninguém pode trabalhar, mas a Sinalpark pode. É complicado. Ah, o governo interino atual é um governo de continuidade do governo anterior. Sim, ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem a menor dúvida disso. Por quê? Se não fosse uma continuidade do governo anterior, a grande maioria das pessoas e dos secretários do governo anterior não teriam sido mantidas nesse governo. Ora, se manteve as mesmas cabeças, é um governo de continuidade. E um governo de continuidade não vai querer bater de frente com o governo anterior. Portanto, esse contrato da Sinalpark está fadado ao mais completo esquecimento. Não vai se tocar mais nisso ao futuro. E se fosse só isso, não. Tem uma empresa chamada Barra do Turvo, guardem esse nome, que fornecia alimentos para a prefeitura, para as escolas. Os alimentos próximos ao vencimento, 30 toneladas de alimentos foram jogados no lixo. Ninguém mais fala disso. Não se apurou nenhuma responsabilidade. É sério, gente. É sério. Esse é o governo que estamos vivendo. Esse é o governo de hoje de Petrópolis. Sabe? Recentemente fizeram uma doação de 100 quilos apenas 100 quilos, né, para o Lar Santa Catarina. Doação merecida, o lar precisa. Né? Mas, pô, jogaram 30 toneladas fora. E ninguém falou mais nada. E esse assunto caiu no esquecimento. Assim como caiu no esquecimento aquela vacina de vento. Botaram uma pedra em cima naquele assunto, naquela história da vacina de vento aqui em Petrópolis. Os governantes jogam com a memória fraca dos seus eleitores. Né? E as pessoas estão tão preocupadas com o seu dia a dia, com as suas contas, com os seus boletos, com a sua sobrevivência, que dizem, bom, deixa isso para lá. Lamentavelmente, é isso que ocorre. Né? Porque não temos aqui na nossa cidade políticos que realmente lutem e briguem pelo povo, e pela qualidade de vida do povo, e pela melhoria da nossa cidade. Ah, hoje você está sendo muito crítico. Não, não é verdade. Eu estou trazendo alguns fatos que quem quiser pode apurar, são abertos aí para todo mundo esse tipo de informação. Estou apenas trazendo alguns fatos que mostram que nós precisamos, sim, também olhar um pouco mais para a nossa cidade como população, como sociedade civil. Sabe? Eu tenho muita pena dos comerciantes da Rua Tereza que estão passando por uma situação difícil. Mas mais pena ainda eu tenho dos donos de restaurantes, bares, hotéis e pousadas de Petrópolis. Para esses, a situação é complicadíssima. Complicadíssima. Note que essa semana, em São Paulo, fechou um dos restaurantes mais tradicionais de São Paulo, Família Mantini. O Família Mantini era um restaurante de São Paulo centenário, tradicional. Não suportou as restrições do João Dória. Eu vejo aqui em Petrópolis, por exemplo, no Valparaíso, 3 restaurantes fecharam. Ou um bar e 2 restaurantes. Não suportaram. A situação está muito difícil, muito complicada, todo mundo sabe. E o olhar dos nossos políticos para esses problemas tem que ser um olhar mais cuidadoso. Mais cuidadoso. Sabe? Não adianta. Certas atitudes do governo, certas decisões do governo são bobas.
O governo não podia perder tempo com isso. Mas se já no governo passado, a gestão era ruim, muito ruim, com essa continuidade, não esperem milagres. Não esperem milagres. Se o governo quisesse realmente fazer alguma coisa séria, teria que romper com o governo passado, coisa que não vai fazer, né? E começar. Mas o que acontece? Esse não pode recomeçar agora, porque talvez vai ficar no governo mais 3 ou 4 meses, no máximo 5 meses. E aí ele fica pensando assim, bom, por que eu vou mexer em tudo agora, se daqui a 4 ou 5 meses teremos eleições? E enquanto isso, Petrópolis sofre. Enquanto isso, Petrópolis fica entregue dessa maneira. O atual prefeito interino quis fazer uma gestão compartilhada com a Câmara Municipal, com os vereadores, mas não está dando resultado. Infelizmente, não está dando resultado. Isso é muito difícil, muito complicado. Às vezes eu fico me perguntando o que seria melhor para Petrópolis. E eu digo, olha, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter são novos nomes. Sabe? Porque os nomes que estão aí, eles já estão de muito tempo e já têm seus compromissos políticos. E com isso a gente não vai avançar. Dessa forma não vai se avançar. Eu vou pedir novamente um breve intervalo. Serão só 2 minutos, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, estamos de volta e eu quero chamar a atenção e quero dizer para a senhora e para o senhor abrirem o olho, porque essa semana eu recebi uma informação e eu ainda estou terminando de apurar, mas a fonte que me deu a informação é uma fonte bastante séria, em quem eu acredito, porque conheço há muitos anos, é uma pessoa muito séria, de que está sendo feito um estudo na Câmara Municipal para a compra de uma nova frota de automóveis. Eu pergunto, precisa mesmo? Estamos num momento que isso é uma coisa que deva ser priorizada? Eu sempre falo que o problema da própria Câmara e do governo foi não saber priorizar as coisas. Até que ponto a troca da frota, a compra de uma nova frota para a Câmara Municipal é necessária? Eu pergunto o seguinte, um vereador não ganha o suficiente para comprar seu próprio carro? Só isso. Em cima disso, não venham me dizer,
Ah, a frota tem 8 anos, a frota está antiga, a frota tem problemas. Não importa. Com o que ganha cada vereador, cada um pode ter seu próprio carro. E um bom carro, hein? Não é qualquer carrinho, não. Tá? Então, não se justifica esse estudo, não se justifica a compra da frota nova. Gente, é muita coisa, né? Realmente, se a gente para pensar, para analisar, é muita coisa. E eu me pergunto se esse festival todo de coisas feitas de forma errada não é porque talvez porque haja uma insegurança com relação às próximas eleições. Teremos eleições suplementares em Petrópolis, teremos renovação das eleições em Petrópolis? Aparentemente, tudo leva a crer que sim. E por conta disso, esses movimentos, sabe? Muitos deles, ou a maioria deles, ou a esmagadora maioria deles, feitos de forma errada, é por conta de uma situação indefinida que estamos vivendo politicamente na cidade. Eu não tenho dúvidas disso. Tenho dúvidas disso. Sabe? Eu estou vendo associações políticas impossíveis, há uns tempos atrás, de dizerem, olha, isso realmente pode acontecer. Isso é verdade. A gente vê pessoas se aproximando de pessoas que jamais se pensaria que isso poderia ocorrer. Eram inimigos no passado, inimigos políticos. E agora estão muito próximos. Tudo porque vivemos essa incerteza, essa insegurança. Eu espero, realmente de coração, que essa situação do Rubens Bom Tempo se resolva. Se resolva. O mais breve possível. Se ele, que foi eleito no primeiro e no segundo turno, tiver que entrar, muito bem. Se o Tribunal Superior Eleitoral entender que não, também tudo bem. O importante é a vida que segue, o importante é a cidade. Né? O importante é termos gente que vai estar lá pelo voto, que vai estar lá com disposição para melhorar as coisas dessa cidade, para mudar as coisas nessa cidade. Existe até, e eu também fiquei sabendo disso há poucos dias, semana passada, eu fiquei sabendo que já existe um movimento para aumentar o número de vereadores de 15 para 23. E que, se possível, isso de forma muito breve. Aproveitando aqueles que chegaram na porta de entrada e não conseguiram passar para dentro da Câmara, que não tiveram quantidade de votos suficientes. Então, são 8 que vão começar a pleitear na Justiça agora, o aumento do número de vereadores na Câmara. E eu me pergunto, para quê? Para quê? Teremos mais representatividade. Isso é uma falácia, gente. Isso é uma bobagem. Mas não vai se gastar mais. Não importa. Porque a lei diz que Petrópolis tem que ter 23 vereadores. Não. Não é verdade. A lei fala que pode ter até 23. Não obriga a ter 23. Então, esse movimento é mais um que eu estou falando aqui para alertá-los. Muito em breve isso aí vai para as ruas. Muito em breve todo mundo vai ficar sabendo. É meio absurdo, gente. Meio não, bastante absurdo, né? Essa é a grande verdade. Enfim, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916.
Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Voltamos. E a senhora e o senhor, quem me acompanha há 13 anos aqui na TV, sabe que eu sempre fui um forte defensor do turismo histórico de Petrópolis. Porque sempre enxerguei no turismo histórico de Petrópolis uma grande válvula de escape, uma grande saída para o aumento da quantidade de empregos e da quantidade de renda e da melhoria da qualidade de vida da população. E nós estamos aí há mais de 100 dias com um governo interino que não moveu uma palha sequer para terminar as obras do Palácio de Cristal e terminar as obras do Teatro Dom Pedro. Na semana passada eu fui surpreendido com o início da realização das obras da Catedral. Mas isso não tem nada a ver com o governo, não. Isso aí foi a Igreja Católica que resolveu tocar as obras da Catedral, que também estavam previstas e que são necessárias. Mas nada se fala do Palácio de Cristal, nada se fala do Teatro Dom Pedro. Para não dizer que não houve obras no Teatro Dom Pedro, semana passada estavam capinando lá em frente do tapume do teatro. Gente, é brincadeira isso, né? Brincadeira. Né? Por falar em capina, é uma coisa que está indo direitinho aqui em Petrópolis. E os vereadores estão se aproveitando bem disso. Qualquer capina em qualquer rua, o vereador já aparece na internet dizendo, olha, foi indicação minha. Gente, o vereador deveria ter um trabalho mais sério. Isso aí é uma grande bobagem, é bem da verdade, né? Vamos falar sério. Olha, são certas coisas que são, conforme eu digo, são inacreditáveis. Quando eu digo que falta um choque de ordem na cidade, eu vou dar um exemplo. Na rua Coronel Batista da Silva, ali no Morém, tem um Renault Megane estacionado na rua, tá? Em frente ao número 73, por ali, há mais de um ano. Está parado ali, os pneus já estão arriados, o mato cresceu embaixo, uma beleza. Eu pedi a 2 pessoas da CPTrans que notificassem, não estou falando nem rebocar, hein, gente? Mas que notificassem o proprietário, colocassem no vidro uma advertência para que, dando um prazo para ele de 10, 15 dias, para ele retirar o veículo. O veículo está lá, abandonado. Tem dono. Nada até hoje foi feito. Está lá, Coronel Batista da Silva, quem quiser, vai lá, um Renault Megane azul escuro. Parado lá 1 ano. Tem mais 2 carros lá também abandonados. Na realidade são 3. Falta um choque de ordem. Falta um choque de ordem. Querem fazer choque de ordem de madrugada nos bares da 13 de maio ou na Praça da Liberdade? Querem jogar água na população? Gente, isso aí é feio. Isso é feio, gente. Isso é feio. Não é por aí, sabe? Tem tanta coisa para regrar nessa cidade que se preocupar, como fizeram esses dias, uma coisa horrorosa. Aqui no terminal rodoviário aqui do centro, as pessoas sentadas nos bancos, esperando o ônibus, passa o caminhão com a água, jogando água nas pessoas, dizendo que estão lavando as calçadas do terminal. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha, sabe? Eu lamento que esse tipo de coisas aconteçam. Jogando água nas pessoas na Praça da Liberdade para acabar com a aglomeração. Não é por aí, gente. Não é por aí, honesto, sinceramente.
Me incomoda esse tipo de coisa, eu fico chateado, mas fazer o quê? Uma pessoa como eu que adora essa cidade, fico triste vendo tanta coisa errada, mas tanta coisa errada. Sabe? E o pior é que eu nada posso fazer a não ser levar o senhor o conhecimento dessas imensas arbitrariedades, das bobagens, dos erros, das decisões equivocadas. Triste, mas é a nossa realidade. Bom, eu espero não ter cansado hoje a senhora e o senhor, espero que tenham gostado do programa. Eu hoje estou fazendo o programa sozinho aqui, comentando esses assuntos, porque o nosso convidado, ele infelizmente ontem à noite ele teve um problema e ele precisou desmarcar comigo, vai novamente, já está marcado para a próxima quinta-feira. E é um convidado que eu tenho certeza que a senhora e o senhor vão gostar muito. E que teremos um excelente programa na próxima quinta-feira. Então, eu queria de coração desejar uma boa semana a todos. Quero dizer que caso tenham perdido uma parte do nosso programa, ou caso queiram revê-lo, poderão fazê-lo no site do canal TVC 16. Poderão fazê-lo na minha página nas próximas meia hora. Ou então poderão ver o resto do programa, ou parte do programa, ou o programa todo, nas nossas reprises aqui no canal 16. Eu quero novamente, então, agradecer a todos, agradecer a gentileza, o carinho. Quero mandar um abraço aos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Ainda não consegui cumprir com a promessa que fiz de dar uma atenção maior ao Três Rios e Paraíba do Sul, inclusive com entrevistas locais lá. Por conta do falecimento do nosso diretor-presidente Marcos Falcone, a coisa aqui ficou um pouco mais complicada de acertar a programação e a minha programação pessoal, inclusive, mas muito em breve tudo vai dar certo. Então, uma feliz semana a todos, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. TVC 16. Aqui você se vê.